Agora tira do mudo ali. Opa. Foi lá? Não, acho que só entrando no o Hangout já está rolando, tá? E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao Hangout, a reunião do Soujava. Certo? Nós estamos aqui com o Rui Hayashi, certo? Rui Fernando Hayashi, não gosto de falar o nome inteiro, certo? E o Rui da TechSynapse. Queria agradecer o pessoal da TechSynapse por estar aqui presente. A gente tirou do mundo aqui, não? Não sei. O pessoal da EBEX está nos ouvindo ou não? A Yara consegue ver se está piscando. Peraí, não. Só um instantinho, galera do Hangout, porque a gente esqueceu de tirar do mudo aqui. Então tem uma galera que não está nos ouvindo. Aqui, ó. Isso. Microfone. Esse aqui, ó. Esse aqui. Não, esse aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui. Se checar o de baixo. Isso aqui. Beleza? Alô, 1, 2, 3, testando. Tá aparecendo aí? O pessoal do Hangout está ouvindo ou não? Quer dizer, o pessoal do Hangout deve estar ouvindo, mas o pessoal... Agora com certeza. Acabei de reentrar aqui no... Fala pro pessoal do EBEX dar um ok. Pessoal do EBEX, se alguém puder... Sim, se alguém dar um ok, estão ouvindo, beleza. Então, beleza. Então, valeu, galera. Obrigado. Desculpa a gente ter dado essa pausazinha aí, pessoal que está nos ouvindo no EBEX, mas é que a gente descobriu que a gente não estava gravando a primeira palestra e a gente acabou de resolver, agora nós estamos gravando via Hangout para ter essa palestra do Rui gravada aqui para depois, quem quiser assistir depois, tá? Então, minha voz agora está vindo em eco, certo? Beleza. Então, queria agradecer mais uma vez o pessoal da TechSynapse. O Rui Hayashi vai falar para a gente aqui sobre automatizando a automação. O pessoal da TechSynapse está fazendo bastante coisa bacana de automatização com Jenkins, certo? E o Rui vai mostrar para a gente, então, como é que você pode dar um passo além da automatização, né? Todo mundo sabe que com Jenkins você é capaz de automatizar os seus builds, automatizar os seus deploys, fazer uma série de automatizações bacanas, mas o Rui vai mostrar aqui como é que a gente pode dar um passo além disso, né, que é você automatizar a própria geração da automatização, certo? Então, com vocês, Rui Hayashi. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos aí que estão presentes aqui também. O pessoal que está no EBEX. Bom, eu sou o Rui. Já estava até brincando comigo aí que eu estou com a roupinha do Jenkins aí na foto. E esse aí é o Jenkins, né? Quantos aqui usam Jenkins? E sei que o pessoal do EBEX respondeu, né? Eu espero que bastante gente utilize o Jenkins. Bom, eu ainda estou descobrindo o que eu faço na vida, mas lá no TechSynapse eu cuido aí da parte de infraestrutura e também tento aí aplicar um pouco dos conceitos de DevOps. Tá? Eu não tenho Twitter, na verdade eu tenho Twitter, mas eu nunca uso, então é mesmo que não ter. Então eu sou meio old fashion aí, mas se alguém quiser entrar em contato, tem o meu e-mail aí também, aberto aí para conversar. Talvez um dia o Bruno me faça usar Twitter. Ele já tentou aí, mas ainda não deu certo. Mas enfim, acho que todo mundo tem um pouco de noção aí do que é o Jenkins, né? O Jenkins está associado aí à ideia de integração contínua, que é basicamente você tem o seu código-fonte, né? Aí o Jenkins detecta que você fez uma alteração do código-fonte, aí faz a sua build, faz análise do seu código, roda testes automatizados, blá, 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 faz o deploy, e isso tudo vira um ciclo, né? E isso está sempre sendo realizado de forma contínua, de forma automatizada. Tá? E isso aqui tudo é verdade, né? Mas eu queria estender um pouco além disso a noção do que é o Jenkins e que foi a descoberta que a gente acabou fazendo lá na TechSynapse. Que é o quê? O Jenkins ele pode fazer todas essas coisas. Normalmente quando a gente pensa em Jenkins, a gente pensa em fazer essas coisas, mas na verdade o Jenkins você pode automatizar o que você quiser. Então, sei lá, estou só dando alguns exemplos aqui. A gente pode automatizar backup, a gente pode, hoje em dia todo mundo usa servidor virtual na Amazon, em qualquer lugar aí. Se tiver uma API, sei lá, você pode usar o Jenkins para
para mandar iniciar e parar servidor. Na TechSynapse a gente tem um monte de servidor de homologação. À noite eles não precisam ficar ligados. Então eu mando Jenkins todo dia, no fim do dia lá, desligar tudo, depois ligar. E tarefa de manutenção que você possa imaginar. Essa semana estou migrando um projeto e aí eu tenho que rodar lá um Vacuum Analyze no Postgres. E eu mandei já o Jenkins para rodar isso. Então, coisas de manutenção que você tem no dia a dia. E, assim, you name it. Tá? Você faz o que você quiser no Jenkins. E como é que isso é possível? Pô, mas será que eu tenho que ter... Tem plugin para o que eu quero fazer lá no Jenkins? Ou tem duas coisinhas, assim, bem simples no Jenkins, que podem ser usadas. A primeira é esse Execute Shell. Quando você configura um job no Jenkins, você pode adicionar um step aqui, do tipo Execute Shell, e aí você pode colocar o comando que você quiser. Aí tem um exemplo aí de fazer backup no Postgres, mas você pode, sei lá, o problema que você tiver. Eu não sei qual que é o problema que você tem. Se você conseguir descrever em Shell, né? Eu não sou muito bom de Shell, normalmente eu peço ajuda para alguém, mas eu sei que não é o caso de vocês aí. Mas, de repente, você também não gosta de Shell, você pode usar Groovy, que é uma linguagem, ok? Você pode fazer o que você quiser com Groovy, né? É uma linguagem que roda na JVM, e você pode, então, de repente, programar aquilo que você quer automatizar usando o Groovy. E o interessante do Groovy, no caso do Jenkins, é que você não só pode, sei lá, fazer a automatização que você está imaginando, mas você pode se comunicar com o Jenkins. Então aqui eu tenho um exemplo bem trivial, que você nunca vai fazer, mas só para mostrar o conceito. Eu estou pegando todos os nomes dos jobs no Jenkins e mandando imprimir o nome dos jobs, né? Mas, sei lá, eu poderia, de acordo com uma certa informação... Por exemplo, quem disparou a build. Eu consigo pegar aqui pelo Groovy e saber quem que disparou a build e, de repente, fazer alguma operação sabendo quem que disparou a build. Então, com o Groovy você tem acesso a toda a parte interna do Jenkins e você pode fazer, não sei, qualquer coisa que você possa imaginar. Tá? Então, as possibilidades que você tem de automatização com essas duas ferramentinhas básicas aí do Jenkins são praticamente infinitas. Eu praticamente parei de usar plugin no Jenkins, porque eu acho mais fácil fazer exatamente do jeito que eu quero, usando Shell, usando Groovy, usando... Eu acho que tem até Python, se você quiser. Tem plugin, acho que Ruby também, de repente você gosta de Ruby, né? E, então, muita coisa, eu nem procuro mais se tem plugin no Jenkins para fazer aquilo. Então, você consegue fazer aí o infinito. Né? Agora, não sei quantos de vocês conhecem esse cara aqui. Quem? É o Hudson, né? O Hudson era o falecido Hudson, né? Que passou a ser o Jenkins, né? Era o nome do projeto antes, né? Aí a Oracle não quis meio que continuar o projeto, deu uns desacordos lá e tiveram que mudar o nome do projeto. Mas há muito tempo atrás o Hudson se tornou o que hoje é o Jenkins, né? Foi, acho que o servidor de integração contínua que realmente pegou. Quem conhece esse cara aqui? Alguém conhece esse cara? O Bruno conhece, né? Agora a gente fica sabendo quem que é velho aqui. Eu também conheço, então. Mas isso aqui era o que usava antes de ter Jenkins, antes de ter o Hudson, né? Eu usei lá há 10 anos atrás. Por que o Hudson ganhou do Cruise Control? Então, tem N motivos, mas um principal é isso aqui, ó. No Jenkins, você vem aqui, tem uma telinha bonitinha, onde você tem as opções e tudo mais. Ele tem uma validação aqui, se você lembrou de colocar o campo e tal. O Cruise Control era essa coisa aqui, ó. Tinha que programar ele com
com XML, saber qual que eram as tags e tudo mais, né? Quem que gosta de ficar configurando coisa assim, né? Ninguém. Então, quando eu vi o Hudson, e aí eu podia ir lá numa telinha e montar, eu não pensei duas vezes em usar o Hudson, e foi o que acabou acontecendo. Mas, tem uma coisa interessante sobre isso, por outro lado. É que, se a gente tem um projeto, por exemplo, a gente vai ter um projeto, e nesse projeto você vai ter alguns jobs. Sei lá, você vai ter um projeto para fazer a build, você vai ter um projeto para fazer o deploy, de repente um job para rodar o sonar, sei lá, se você começar a inventar mais automatizações, você vai ter um job para fazer o backup, e por aí vai. Então você vai ter alguns jobs, beleza? Sei lá, 4, 5, 6. Configurar 6 jobs na mão, vai lá na telinha, configura cada um, tranquilo. Mas aí, não é só isso, você tem ambiente, tipo, você tem que fazer deploy em homologação, você tem que fazer deploy em produção. Então já começou a ser mais alguns jobs, né? E se você tiver N projetos, né, vezes alguns jobs e vezes alguns ambientes, o que vai acontecer? Você vai ter um grande de um pesadelo. E eu era responsável por cuidar desse pesadelo lá na TechSynapse. Eu não aguentava mais. Eu fiquei com preguiça de saber quantos jobs que a gente tem lá na TechSynapse. Tá? Porque eu sou um cara preguiçoso. Você fez script group. Oi? Você fez script group. Eu podia ter feito script group, mas eu vou fazer uma coisa mais interessante. Lá na TechSynapse, a gente usa o serviço de uma empresa que se chama Tools Cloud. E é onde a gente hospeda o nosso Jenkins. Então, de repente você está aí, pô, eu quero usar o Jenkins e tal, mas eu não sei onde que eu hospedo, né? Então você pode hospedar lá na Tools Cloud. E eu quero ver se esse atendimento dessa Tools Cloud é bom. Então eu vou abrir um chamado aqui perguntando quantos jobs que a gente tem no nosso Jenkins, né? Quantos jobs temos no nosso Jenkins? Nem precisa de... Tá mais que descrito, né? Os caras devem entender, né? O que eu quero dizer com isso. Bom, acho que o issue tracker deles é um pouquinho lento só. Agora abriu o chamado, né? Aqui já deve ter vindo pro meu e-mail avisando aí que abriu o chamado lá na Tools Cloud. Vamos ver se eles respondem rapidinho aí o nosso chamado. Opa! Deu uma resposta aqui. Vamos ver. Rapaz, nós temos 690 jobs aqui atualmente na TechSynapse. Você já pensou da manutenção em 690 jobs? Imagina que eu quero mudar como é que faz o backup de todos os projetos. Ou como faz a build lá de todos os projetos. Você tá louco. Eu não aguentava mais fazer isso, né? Como vocês viram, eu sou bem preguiçoso, né? Então eu fui atrás de uma solução aí para esse problema, né? Então o que eu fui percebendo ao longo dos tempos, então a gente tinha, sei lá, aqui estão só simbolicamente representados 3 jobs de backup, né? Claro que o script não é só isso, mas o que eu fui percebendo, que são 3 jobs diferentes, mas o que muda neles? É só basicamente qual é o projeto que eu estou usando. E é o que vai acontecer, você vai ter alguma informação específica de cada projeto. Tá? Então, seria legal se a gente pudesse fazer na interface gráfica o que a gente consegue fazer em programação. Né? Que é o quê? Eu pego e encapsulo toda a minha lógica num método, numa função. Então, aqui eu estou representando aquilo lá. Tem um job com o nome que é derivado do projeto, e eu quero que execute esse comando shell aqui. E aí, para cada projeto, eu só vou lá e digo backup job, digo qual é o nome do projeto, né? E ele vai gerar, magicamente, aí, todos os jobs que eu preciso, sem eu precisar ir na tela de job em job
fazendo a criação de cada um, né? Agora, esse era o meu desejo, né? Agora, como é que a gente pode chegar nisso? Aí, depois de muito pesquisar, eu cheguei nesse plugin aí, o Job DSL Plugin. Não sei se vocês conhecem esse termo DSL, né? Ele é uma sigla para Domain Specific Language. A ideia de Domain Specific Language é que você tem uma linguagem que ela é específica para uma certa coisa. Então, por exemplo, você tem HTML, é uma linguagem específica para você fazer página para a internet, certo? Você não pode pegar o HTML e fazer um programa qualquer, você só consegue fazer página para ser exibida num browser. Então, o que o Job DSL Plugin eles criaram uma DSL, uma linguagem específica para você criar jobs no Jenkins, ok? E esse Job DSL, ele é baseado em Groovy, que é uma linguagem de propósito geral. Então, você consegue ter a linguagem dele e você também tem o Groovy por trás, ou seja, você consegue ter todo o poder de programação que você teria numa linguagem para conseguir gerar os seus jobs no Jenkins. Então, como é que o Job DSL funciona? Você vem no Jenkins, então você vai ter que criar um único job no seu Jenkins. Não tem como escapar. Você vai ter que criar. Você vem aqui, dá o nome que você vai querer dar para ele aí. Geralmente você vai colocar alguma coisa gerador, né? Você cria ele do tipo freestyle. Aí você vai escolher essa opção aí, Process Job DSLs, que vai aparecer se você instalar o plugin, né? E aí você coloca aí o script que você quer que rode. Aqui nesse exemplo é uma coisa bem burra, porque você só está gerando um job. Mas a ideia aqui é mostrar como é que é bem simples você descrever um job. Então você basicamente tem um nome, aqui eu estou querendo dizer que é para ele baixar uma fonte desse repositório Git, né, no GitHub. Eu quero que ele cheque lá a cada 15 minutos, 15 segundos, né? Ele vai checar Não, 15 minutos. Ele vai checar o Git para ver se tem alguma alteração, e quando ele checa, se tiver alguma alteração, ele vai rodar o Maven. Aquele job que você faz todo dia no seu Jenkins, né, ele está descrito aqui nessa linguagem específica de domínio, né, específica para você descrever jobs do Jenkins. Aí você salvou o seu job, você vai lá e manda ele rodar, e aí aqui, ó, vão ter todos os jobs que você gerou, tá? Aqui, obviamente, a gente era um script meio besta, né? Você nunca faça isso, né? Criar um job para gerar apenas um job. Mas aqui a gente tem um script, por exemplo, onde a gente começa a ver o que é possível fazer, tá? Essa é só uma ideia que você poderia ter de como aplicar o Job DSL, tá? Então aqui eu tenho um projeto aí. Eu vou lá na API do GitHub e peço todos os branches desse meu projeto. Aí ele vai retornar isso lá num JSON, né? Essa aqui é a classe lá no Groovy que você faz parse do JSON. E finalmente eu vou ter aqui a lista de branches que ele retornou. Vou iterar, esse aqui é o jeitinho que você itera lá no Groovy, tá? E eu tenho o nome do branch. Então, ó, interessante, eu vou criar o nome do meu job, já concatenando o projeto, o nome da branch, então cada job vai ter o seu nome específico, né? O Git aqui ele vai pegar do branch correto, né? E depois vai rodar o Maven, né, de acordo com os testes aqui nesse projeto. Ou seja, se o desenvolvedor for lá e criar um novo branch, eu não preciso nem ir no Jenkins para criar o jobs. Aqui provavelmente vai estar lá executando vai ter um trigger para executar de tanto em tanto tempo, né? Ele vai detectar que tem um novo branch, automaticamente vai criar o job que eu preciso, tá? Então é só uma ideia, não sei, como você cada ambiente, cada lugar vai ter o seu jeito de descobrir quais são as informações, o que você vai usar para gerar os jobs que você precisa, né? Aí você fala, bom, mas eu não sei programar em Groovy, caramba, como é que eu vou fazer, né? Uma coisa legal de estudo aí é que Groovy é 99% Java.
Então, se você programa em Java, você fala, em vez de fazer branches.each, por exemplo, você pode ir lá e fazer for, tá? Como se você faria no Java e não tem problema nenhum. Então, se você de repente ficou com medo que é Groove, né, não precisa ficar com medo. Mas e daí? O que eu ganho com isso? Bom, em primeiro lugar, uma coisa que foi a nossa experiência depois que a gente começou a aplicar isso, é que eu consigo integrar mais os desenvolvedores no meu processo aí de integração contínua, né, e da configuração disso tudo, mesmo que eles não conheçam o Jenkins, né? Porque para criar um job, eles vão ter que preencher um script, eu vou ter que de repente criar um branch, eu vou fazer uma coisa. Então eles estão fazendo o Jenkins rodar, mesmo sem eles saberem que o Jenkins como é que o Jenkins funciona, como é que o Jenkins tem que ser configurado. Então, um problema que a gente tinha é que eu teria que treinar um monte de gente para conseguir manter esses 690 jobs, né, porque é impossível uma pessoa manter isso sozinho, né, e com isso eu posso só programar os jobs que eu quero ter, e as pessoas vão dar a manutenção na parte específica e as coisas vão estar acontecendo sem eu precisar me preocupar. Tá? Então eu consigo envolver muito mais os desenvolvedores nesse processo todo. A outra coisa legal é que a partir do momento que você faz isso, como você tem lá o template do que é para ser o seu job, todos os projetos passam a usar as mesmas práticas. Então o jeito de fazer deploy vai ser o mesmo em todos os projetos, né? Com certeza você na sua realidade, na sua empresa, tem esse problema dentro da sua empresa que um projeto faz as coisas de um jeito, aí um outro projeto vai e faz de outro jeito, né? É muito difícil você manter uma consistência, porque as pessoas são diferentes, né? Elas vão fazer as coisas de forma diferente, e também é difícil, porque se eu tenho que, cada vez que eu fizer uma alteração, eu tiver que ir de job em job fazendo alteração, eu vou ter que ter um esforço muito grande e vai ficar coisa desincronizada, né? E aí, uma outra coisa legal é que eu consigo introduzir novos recursos no meu processo de uma forma assim muito simples, muito fácil, tá? E aí, para esse caso aqui, que eu acho que é o grande chance, né, de você usar essa técnica, eu trouxe até alguns exemplos aí de coisas que aconteceram dentro do nosso processo. Então, eu estou sempre citando o caso do backup, porque o backup foi a primeira coisa que eu fiz com o job de Excel. Eu não podia pegar isso aí, mexendo em todos os jobs e parar a empresa de trabalhar. Então, a gente tinha processos de backup e tal, mas que eram meio sincronizados. Eu posso usar isso aqui para fazer backup, né? Então, eu fiz descrevi como é que tinha que fazer o backup, e a gente conseguiu colocar em todos os projetos lá em menos de uma semana, fazendo backup via Jenkins. Depois de algumas semanas lá, começou a dar falha, porque uma parte do backup é copiar o arquivo, o dump lá para o S3, né, para o storage da Amazon. E aí o storage, o S3 ele é muito bom, mas de vez em quando falha a comunicação com ele. Aí dava falha que o backup não tinha ocorrido, o backup tinha ocorrido, mas eu não tinha copiado lá para o S3. Então eu fui atrás e descobri que tinha um plugin no Jenkins que faz o quê? Se der uma falha no job, ele repete a execução do job. Então, não foi só esse código aqui, tá? Mas teve mais umas 10 linhas de código que eu fiz para gerar, porque com o job de Excel você consegue gerar o XML, por exemplo, cada plugin ele gera lá por trás um XML no job. Então, se o job de Excel não tiver suporte ao plugin que você usa, você tem como programar para gerar aquilo que você precisa, né? E aí, basicamente, lá na minha descrição dos jobs, eu tenho essa função, que ela basicamente aqui, a cada 60... se der uma falha, depois de 60 segundos, ele vai tentar de novo 2 vezes. Aí, numa segunda tentativa, o S3 sempre funciona, né? E então, foi uma coisa que eu não pensei que eu ia ter problema, né? E aí eu acabei descobrindo, pô, da falha direto de comunicação com o S3. Eu fiz essa alteração aí em meia hora e tal, e todos os meus projetos estavam com esse recurso disponível, tá? Uma outra coisa aqui que o nosso amigo Felipe, aí, que já falou com vocês antes aí,
foi ideia dele, né? 90% das coisas que tem no nosso Jenkins é ideia do Felipe. Ele diz assim, pô, eu quero que cada vez que faz o deploy, que avise antes por e-mail que está disparando um deploy. O Jenkins, por padrão, ele tem fácil para você fazer, de você mandar um e-mail se der uma falha. Aí ele tem um plugin que você consegue daí mandar e-mail na hora que você quiser. Tá? Então, se você estiver configurando um job, é tranquilo, mas para você configurar esse plugin é um monte de coisa, tem que fazer um template e um par de coisas. Aí eu teria que fazer em todos os jobs isso. Nossa, isso é uma loucura. Então, mais uma vez tem um código aí por trás, né? Mas para as pessoas dos projetos, eles basicamente colocavam lá, daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho como é que é a estrutura, mas colocava aí pré-deploy e-mail true e o projeto passa a receber e-mail quando faz o deploy. E aí a história mais legal que já aconteceu nesse negócio todo foi de um cara lá na TechSnap chamado Bruno, que está trabalhando aí nos projetos Android, né? E a gente fez bem legal aí os jobs Android e tudo, e lá no job você consegue ir lá e clicar no link que tem o APK. Então tinha uma pessoa que tinha que testar cada vez que fazia alguma alteração. Então ele basicamente entrava, clicava aqui no link do APK, baixava o APK no celular e testava, né? Tudo bem, coisa legal. Mas por que a gente pode fazer melhor? Aí o Bruno, ele teve essa ideia assim, por que a gente não faz um QR Code? Porque o cara só vai lá, né? Põe o celular, já baixa a aplicação e tá pronto. E ele não só falou isso, né? E eu acho que isso que é legal que os desenvolvedores vão se envolvendo. Ele já me trouxe o código HTML que eu precisava colocar para gerar o QR Code. Tem uma API aí do Google que gera QR Code, né? Então, eu precisei basicamente colocar isso aqui lá no meu script do Job DSL, tá? Ele pega aqui no Jenkins qual que é a URL raiz, né? Ele monta aqui como é que fica o URL lá do APK, né? E depois gera o HTML que eu preciso para colocar o QR Code. Isso aqui da hora que o Bruno já tinha descoberto essa parte aqui, né? Já tinha me mandado. De eu implementar essa função aqui, a gente colocar isso aqui no ar, deu meia hora. Então, fantástico assim. Então, vários projetos Android aí, e todos eles com esse recurso, o pessoal podendo testar com a maior facilidade. Tá? Então, você gostou aí da ideia? O que eu devo fazer agora a partir disso? Primeira coisa, não usa o Job DSL imediatamente. Tá? Se você nem está usando o Jenkins ainda, primeiro começa a usar o Jenkins e começar a entender como o Jenkins funciona. Se você tentar direto usar o Job DSL, você provavelmente vai ficar frustrado, porque primeiro você tem que entender do que você vai estar tratando. Se você já usa o Jenkins, legal. Então, mas antes de você começar a usar o Job DSL, procure entender que jobs que você precisa, o que você vai efetivamente fazer de automatização, para que aí você comece a usar o Job DSL de uma forma já mais focada, né? Senão você nem vai saber o que fazer com o Job DSL, se você não sabe quais os jobs que você quer utilizar. Tá? Então procura conhecer, faz na mão mesmo, aprende como funciona o Jenkins. Quando você tiver mais íntimo com isso, né, conhecendo melhor, aí você passa a usar o Job DSL. Segundo lugar, aprende um pouco de Groovy. Eu falei que você é quase 90% e tantos Java, mas se você aprender um pouco de Groovy, você vai vai facilitar muito o seu trabalho. Só para dar alguns exemplos aqui, por exemplo, não sei se vocês sabem, no Groovy tem esse recurso de aspas triplas. Né? O que é aspas triplas? Quando você põe uma aspas triplas, você pode começar a escrever string e você não precisa... Pode fazer a quebra de linha, né? E ele só vai fechar string quando fechar as aspas triplas, né? Em Java você teria que ficar concatenando, entendeu? Então, como vou colocar lá um script shell no meio da minha descrição do job. Se eu fizer isso aqui concatenando, vai ficar uma maravilha que você não imagina. Então, é bom você saber que no Groovy tem esse recurso. Então, você vai fazer as coisas mais
mais simples, né? Um que eu já mostrei aí nos outros slides é a interpolação. O que é isso aqui? Eu tenho uma variável aqui, né, e eu consigo injetar no meio da string os valores das minhas variáveis, né? Muito parecido aí com a palestra aí do JET, né? Onde você põe essas coisas lá no meio do Excel. No Groovy você pode colocar isso no meio de uma string. Então você vai ter muito esse tipo de trabalho, por exemplo, de como definir o nome do job, né? Que vai ser definido dinamicamente. Você vai ter que fazer uma manipulação aí de string. Então, usando interpolação, isso aí fica muito fácil, né? Imagina, por exemplo, você pode fazer interpolação dentro de uma string aí de aspas triplas, né? Então, você pode ter um script e aí lá no meio você vai ter alguma coisa que é específica, né, do projeto, tá? Então, esse é um negócio, uma coisa importante aí de você conhecer um pouquinho de Groovy quando você for usar. Consulta a documentação. Tá? Eu estou procurando mostrar aqui o conceito, a ideia de como funciona. Eu não vou passar aqui todas as coisas que tem lá no JobDSL, vocês vão ficar cansados, vocês não vão lembrar de nada. Mas a documentação, ela é meio psicodélica, mas ela é muito boa. Eu digo psicodélica porque as coisas são meio assim, você tem que entrar em vários lugares e voltar, mas é incrivelmente boa a documentação do JobDSL, assim, tudo que eu precisei até hoje para fazer os jobs eu consegui encontrar lá. Então, consulta, lê tudo que tem lá. Não tem muita coisa para ler, mas você vai conseguir ter aprender as técnicas para você fazer. Tem muito exemplo, então você pega o exemplo e aí já consegue montar E é importante você pensar em organização, tá? Então, algumas dicas de coisas que você tem que pensar na hora de organizar. Uma é, se você vai colocar o script do seu JobDSL num repositório só, e aí lá colocar todos os dados de todos os projetos que você vai querer trabalhar. Ou se de repente você vai colocar em cada projeto seu, no próprio repositório do projeto, o script daquele projeto, né, do que ele precisa rodar. O legal de você fazer o segundo é que a coisa vai ficar mais distribuída, né, e quando alguém quiser colocar um projeto novo e tudo mais, a pessoa pode ir lá e só colocar no próprio projeto, lá no próprio projeto ela consegue ver o que tem, né. Então, você tem essa vantagem. Por outro lado, torna a coisa um pouco mais complexa. Então, até hoje a gente ainda está nesse negócio de ter um repositório só, onde tem todas as informações necessárias, os scripts para fazer. Mas é uma coisa que eu ainda quero evoluir para a gente poder ter as informações nos projetos e a partir do próprio projeto ele conseguir descobrir o que ele tem que fazer. Mas eu sugiro para você começar, quem sabe, de repente, fazer um repositório só, faz tudo lá, você vai conseguir testar as coisas mais fáceis, vai evoluindo, e de repente você chega lá. Tem até uma pessoa que eu conheci recentemente, que também usa o JobDSL, né, e ele também tem uma coisa ele também usa o repositório, e a gente está conversando, de repente, começar a fazer um projeto open source, para de repente facilitar um pouco o uso do JobDSL e para poder fazer alguma coisa nesse sentido, que você põe no seu projeto, aí linka lá alguma coisa com o Jenkins descobre e já monta os jobs para você. Tá? Um outro ponto é se para descrever o seu projeto, você vai usar metadados, e aí metadados poderia ser, sei lá, um JSON, um XML, alguma coisa para descrever, porque cada projeto você vai ter lá, sei lá, qual que é o repositório, se usa JBoss, se usa Tomcat, se usa informações que vão ser necessárias para que o JobDSL, de acordo com o script que eu fiz, consiga saber o que ele tem que fazer. Por exemplo, a gente tem deploy de Tomcat e deploy de JBoss. Então, precisa saber, esse projeto vai usar qual tipo de servidor de aplicação. Então, eu poderia definir um JSON, alguma coisa, que é onde as pessoas vão colocar essas informações, e aí meu script leria esse JSON, leria esse XML, e faria, a partir disso, conseguiria montar os jobs, né? A outra alternativa é você usar Groovy mesmo, tá? O Groovy, eu vou mostrar daqui a pouco, você consegue assim descrever, parecido com JSON e tudo mais, muito facilmente aí. E o legal de você usar Groovy
é que você vai ter muita flexibilidade, porque você vai poder, é uma linguagem de programação, então de repente, se alguma coisa é repetida, você pode guardar numa variável e aí reutilizar, né? Por outro lado, a vantagem de você usar metadados é que você vai conseguir deixar mais restrito o que o seu desenvolvedor vai poder fazer e o que ele vai conseguir gerar de jobs, né? Então depende muito do seu cenário, se você vai querer ter mais flexibilidade ou optar mais pelo Groove. Se quiser deixar uma coisa mais restrita, assim, de repente não é legal, você precisa seguir algum certo padrão, né? Talvez usar um JSON ou um XML seja melhor. Um outro ponto eu disse lá que você cria um job, né? E aí esse job gera todos os jobs. Você também pode fazer uma coisa que é esse seed job inicial, ele gerar outros jobs que geram os jobs do projeto, tá? Então, qual é a diferença? Uma vantagem do seed job, de ter um só, é que a sua complexidade, a coisa fica mais simples, é uma coisa só que gera todas as coisas. Uma coisa legal de você ter o por projeto é que, primeiro, você pode restringir, por exemplo, se tiver alteração só num projeto, ele só regerar os jobs daquele projeto, né? Outra coisa também, se tiver algum erro, você não quebra os demais projetos, né? Porque uma vez que o job lá, a execução do job der algum erro, ele vai deixar de gerar todos os outros jobs. Então, você vai ter um pouquinho mais de complexidade, que você vai ter vários jobzinhos separados, mas você vai ter um pouco mais de robustez, digamos assim, né? De ser mais rápido ou não. Então, é uma escolha aí que você também vai ter que fazer. E uma outra coisa importante é você separar o que é comum do que é específico, tá? Ou seja, existe a descrição lá dos jobs que você vai ter, né? Que você coloca, de repente, num script, e aí para cada projeto você tem alguma coisa separada, ou que vai ser um JSON, ou que vai ser o próprio Groove, né? Para que você não deixa tudo isso num scriptzão só, senão você provavelmente vai começar a ficar perdido lá naquele mundo de informações. Para finalizar, eu vou dar uma mostrada aqui. Normalmente solicitamos a matéria todos os equipamentos. Acho que aparece legal para quem estiver no Webex. No Webex talvez apareça bem, mas... Aqui tá ruim. Tá pequeno. No Webex é pequeno, não dá pra ver, mas... Eu não sei porque que o Mac agora não tá... Geralmente é Ctrl+, né? Você pode. Até que eu faço aí. Oi? Ctrl mais não dá, não. Ctrl Shift mais, né? Aqui eu tenho que ligar o computador. Eu faço isso que fazer, senão eles não se devolvem. Ficou muito grande. Você acha que vai conseguir ver lá porque a tela fica menor? Porque a tela fica menor, Ruiz. Gente, mas ontem o cara ensinou pra nós o Presentation Mode do É muito show. Dá procura aí, Hugo. É muito bom. Então, só para dar um exemplinho, por exemplo, o que a gente faz? A gente tem um arquivo... Pode fechar a janelinha se quiser. Oi? Pode fechar a janelinha se quiser. Ah, é, que... Não, essa do volume. E a do volume também. Pode fechar, assim. Isso. Fechando. Então aqui a gente tem o que? Como é que a gente organiza as coisas lá? A gente tem um arquivo aí base.groove, onde eu tenho os meus diversos tipos de jobs que eu preciso. Então aqui é só um exemplo aí de como eu faço um job do Sonar, tá? Então ó, você vê aí como é legal, por exemplo, uma coisa que eu tinha muito problema era que se você no Jenkins você começa a deixar muito histórico, começa a ocupar disco, né, e acaba o seu disco. Então eu tinha que lembrar cada job que eu ia criar de configurar lá para ele apagar os históricos depois de certo tempo, né? Então aqui eu só coloco esse log rotator e
digo quantos históricos que eu quero que mantenha, né? Posso colocar parâmetros no meu job. Então você vê aqui, ó, por exemplo, o Sonar aqui, ele tem o job DSL tem suporte ao plugin do Sonar. Então, para fazer o Sonar, é basicamente fazer isso aqui. Tá? Tem aqui para mandar o e-mail, tá? Você vê aqui, ó, que você não tem grande dificuldade para tá montando e descrevendo o seu job. Tá? O importante é você saber o que o seu job tem que fazer, por isso eu digo, é bom você conhecer, entender como funciona, para daí você chegar aqui e saber o que você vai fazer. E aí, para cada projeto, a gente tem um arquivinho Groove, né, que é o nosso caso. Então aqui, ó, você vê como em Groove, isso aqui parece praticamente um JSON, né? Tá? Então eu tenho aqui os dados do meu projeto, tá? Qual que é o repositório, onde que eu acho o OR dele, que isso aqui vai ser utilizado depois lá no job que faz o deploy, qual tipo de banco de dados, né? Então são os metadados aí do meu projeto. E no fim aqui eu venho e invoco, digo quais os jobs que eu quero que sejam gerados para aquele projeto, tá? Aí, como é que você faz para juntar aqui o base e o arquivo do projeto, né? Grande gambiarra. Amigo Michael. Porque lá no Job DSL, você só pode colocar um script para rodar. Mas eu quero ter separado, eu quero ter o que é comum e o que é de cada projeto. Então, antes aqui de eu executar o meu script, eu tenho um script aqui, .sh, que ele basicamente vai lá e pega os dois arquivos, concatena, gera um novo arquivo, né? E aí a gente gera. É isso aí, vivendo e... Manobra. Oi? Manobra. É manobra. Então, é uma gambiarrazinha aí, porque a gente acabou fazendo. Existe uma alternativa, digamos assim, bonita para você fazer isso, é que o Job DSL suporta você colocar uma instrução do Groove, que é o grab. Você coloca lá no começo do script, você põe, como você tem no Maven lá, você põe o group, o artifact e a versão, e aí quando você rodar o seu script, ele vai lá e baixa do repositório do Maven, aquele jar, e coloca junto. Então você poderia colocar só as coisas comuns num jar, e aí distribuir, e aí você teria um script só, né? Não precisaria concatenar, assim, mas aí você vai ter que fazer todo o processo de publicar esse jar, tudo mais. Eu achei muito, eu preferi fazer essa coisinha bem simples aí, eu concateno os dois arquivos. Lá no final do meu arquivo eu tenho dizendo assim, ó, deixa um espaço para que concatene certo, um arquivo não mate o outro, né? E aqui a gente acaba rodando o script e gerando os jobs, né? E aí, como eu disse, né, esse generator.groove é o script principal, e aí uma das coisas que ele faz aqui é descobrir todos os meus projetos. Esses meus projetos, eles estão todos nessa pasta .projects, então ele vai, aqui em cima eu pego quais são os arquivos dos projetos, né? Depois eu venho aqui percorrendo e gero um gerador para cada um dos meus projetos, né? E esses geradores vão gerar os jobs que eu preciso, e aí a gente tem 690 jobs, tá? Gerados aí em questões de minutos. E aí, uma outra coisa importante, a última dica, bom, mas como é que eu vou pegar e fazer esse monte de coisa e eu vou ter que toda vez ir lá, mandar gerar no Jenkins, ver se está gerando certinho e tudo mais, né? E aí tem aquele plugin maluco que eu achei, que de repente o Job DSL não tem suporte, eu quero fazer lá a geração da coisa, né? Uma coisa interessante que acho que aqui vai contar mais, né? Aqui funciona. Tá bom assim? Precisa mais. Dá para ver aí? Então, esse run script aqui é um script que eu fiz
tá? Que faz aquela concatenação lá, né? E aí depois invoca o job DCL localmente. Então, em vez de ele gerar lá no Jenkins e tudo mais, o que ele vai fazer, ó, esperar um pouquinho aí para... Eu me pergunto o que aparece nesses logs aí. Mas gerou aí. Você vê aqui, ó, que a gente tem 4 XMLs, né, que são os jobs que ele gerou. Então, por exemplo, o job do Sonar, ele vai me mostrar o quê? Esse XML, quando você cria um job no Jenkins, o que o Jenkins faz? Ele guarda tudo lá, a informação que você, daquele seu job, num XML. Tá? É como ele guarda lá internamente. Você nem precisa saber que aquele XML existe, mas ele existe. Mas quando você vai usar o plugin para gerar os jobs, é importante não que você entenda o que esse XML significa e tudo mais, mas como é que você vai trabalhar? Você vai no Jenkins, cria manualmente, que é muito simples, fácil, aquilo que você já sabe fazer. Aí você vai lá na pasta do Jenkins e procura lá o arquivo config.xml do seu job. Vai ter lá o que é o XML que aquele job tem. Aí você faz no seu script do job DSL aquilo que você quer que faz, roda aí localmente e aí compara os XMLs. Né? Eles não vão ficar 100% iguais, às vezes a posição das coisas vão ficar diferentes, mas você consegue olhar se a coisa está razoavelmente legal. Aí depois, quando você já tem uma noção básica de que está bem parecido, aí você roda no Jenkins e vê se realmente gerou o job certinho. Mas se você ficar fazendo esse processo no Jenkins, você vai ficar maluco, porque mesmo tem que comitar no repositório, alteração, baixar, rodar, ver se o job gerou certinho. Então essa é uma ferramenta aí muito assim, essencial para você trabalhar com o job DSL. Então, a apresentação ainda está aqui. Opa! Eu já estava aqui, né? Olha a técnica aqui, só um minutinho. Pronto. Então, eu pulei o... Eu já fui por slide seguinte, né? Mas reforçando aí, sempre cria o job manualmente, vê como é que o XML que gerou, cria o script, né? E aí você faz a execução local, que aí você vai ter um ciclo aí bem legal de testar. E, olha, a gente fez esse trabalho aí há um pouco mais de um ano e pouco. Eu praticamente só precisei adicionar coisas aí que a gente fez em jobs novos, mas os jobs que a gente criou, depois que eles estão testados, você não precisa praticamente mais mexer naquilo, né? Eu não sei quando o Felipe vem com as ideias, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, vale a pena o esforço, porque no fim é o esforço aí que você faz todo dia lá de criar os N jobs, né? E tal. Ou às vezes o esforço que você deixa de fazer porque você é impossível eu ficar dando manutenção nisso tudo, você pode programar com o job DSL, toda essa automatização, né? E aí poder sonhar com 1001 coisas incríveis que você possa fazer com automatização, como, sei lá, colocar um QR Code, né, para você estar pegando e testando o seu aplicativo Android, ou as ideias que você possa imaginar e ter, e fazer e conseguir aplicar isso nos N projetos, que é a realidade de todos nós aqui, né? Ninguém tem uma coisa só para estar fazendo. E aí você pode, sou bem preguiçoso, né? Eu fiz tudo isso aí para poder dar uma descansada, né? Uma relaxada, e acho que foi essa experiência aí que eu tive. Só faltou um livro de Clojure na mão, né? Mas essa foi a experiência aí que eu tive aí de usar essa abordagem, essa técnica aí,
que hoje eu tô descansado aí, que eu posso atender a demanda desse pessoal aí da Tech Synapse aí, que o pessoal tem bastante ideia, bastante coisa legal aqui para fazer, e a gente está podendo atender em cima disso. Então é isso. Se tiver aí dúvidas, perguntas... O Rafael Fialho perguntou: como faço com releases múltiplos e build pipeline? Aí, reticências ou plugin. Tá. Só repete a pergunta. Porque... É Rafael, né? É. Rafael perguntou o que fazer com releases múltiplos, né? Build pipeline. E build pipeline. Só plugins, eu acho. Os releases múltiplos eu não conheço, mas no caso é um plugin do Jenkins, é isso? E bom, Build pipeline o pipeline nós não usamos, eu sei o que é o build pipeline. Eu sei que as versões mais recentes do JobDSL tem suporte ao build pipeline, então você não deve ter dificuldade nenhuma. Acho que o processo vai ser o mesmo. Você faz o seu pipeline uma vez, vê lá o que está sendo gerado, tal, tem a ideia, e aí procura lá na documentação como trabalhar. Esse outro plugin eu não conheço e eu não sei, não vou também saber se o JobDSL suporta. Agora, uma coisa interessante do JobDSL, como eu já falei, é que você consegue fazer, na verdade, qualquer coisa no Jenkins com ele. Se não tiver o suporte, você faz o suporte. E aí, lá na documentação do JobDSL, te mostra como faz isso, tá? Basicamente, o que você faz é gerar o XML que precisa ser gerado. Então, você olha lá o XML que seu plugin gera, e você faz a mesma coisa. E aí o Groove, aí é bom você aprender como faz isso no Groove, mas os exemplos lá você vai pegar fácil. O Groove ele tem suporte assim, muito legal de gerar XML, não é igual você gerar XML no Java, né? Então é uma coisa bem tranquila de você fazer. Isso que você está fazendo aqui em relação ao Build Pipeline é bem legal, porque o Build Pipeline é parecido com o que você está fazendo, são vários jobs que você vê de uma forma só, né? E aí você tem que ter a ligação entre os jobs, se você automatizar isso é maravilhoso. O Bruno está falando aqui que o Build Pipeline seria exatamente muito em cima da ideia aí que está sendo mostrado aqui. Né? No nosso caso, o nosso pipeline meio que a gente faz, a gente montou da forma como a gente acabou estruturando, né? Mas acho que o conceito ele se aplica da mesma maneira. É uma coisa que talvez não fique tão clara, não sei se o pessoal consegue ouvir, mas talvez até consiga falar. Fala aqui na frente. Não, uma coisa que talvez não fique tão clara para o pessoal que está ouvindo, mas eu sou cliente da solução do Rui, né? E como ele falou, peço pra caramba. Então é que a gente mexe nesses caras o tempo todo. Parece que é uma coisa, ele fez uma vez e está lá. O que ele falou que fez uma vez e está lá é a parte dele de configuração. Mas a parte de cliente, de desenvolvedores que estão usando o projeto, eu dificilmente passo um dia sem mexer lá. Porque é tudo que você faz no seu projeto que envolve servidor, que a gente também tem o chefe envolvido aí, que aí seria outra palestra, mas tudo que envolve servidor, meu aplicativo no servidor, no meu ambiente, eu não faço configuração em servidor, eu faço configuração nos meus arquivos .groove. Então você até acaba aprendendo um pouco o Groove e você consegue ir estendendo isso e pedindo mais coisa a partir do momento que você aprende a usar sem saber o que é o Jenkins. Então você tem um conhecimento mínimo do Jenkins e você consegue estar usando isso. Isso todo mundo. Chega gente nova na Tech Synapse toda hora e rapidinho a gente consegue explicar e a pessoa já começar a usar e já começar a automatizar o projeto. Então é um esforço que vale a pena. Acho que esse é o recado, que investir nisso é uma coisa que vai dar sustentabilidade para o crescimento do número de projetos, senão vai acontecer o que o Rui falou. Você vai ter preguiça de fazer, e é natural, porque 600 jobs, se você tivesse que mexer um por um, acho que aqui ninguém teria paciência. Ou vai contratar alguém só para fazer isso, que a pessoa também não vai ter muita satisfação nesse trabalho. Então é legal a gente pensar em atividades de automatização. Eu tenho uma palestra do Bruno que fala, e o pessoal sempre fala, que é automatizar tudo que dá para automatizar. Não tem por que fazer coisa na mão quando não precisa. A gente tem que estar construindo isso e infraestrutura hoje em dia está muito indo para esse caminho. Tem várias perguntas aí. Agora tem. Vocês têm ideia de realizar uma palestra sobre Jenkins e Chef? Agora foi intimado, né? Vamos pensar aí nisso.
Ele perguntou também se ele pode mandar e-mail para futuras dúvidas. Com certeza, com certeza. Vou colocar aqui o slide novo. Eu passei o slide, Rui. Fala que no Twitter tem, mas você pode por aí. Vou deixar aqui, enquanto a gente vai conversando, né? Tem meu e-mail, fiquem à vontade aí no que... Só tira a janela. Pode fechar as As coisas tecnológicas eu não entendo. Aqui não tem groove para definir isso aí. Não tem job generator para isso. Então, o Chef é uma parte aí que a gente começou a trabalhar esse ano também, né? É uma outra ponta desse processo e que ele está envolvido, inclusive, aí dentro do próprio Job Generator, porque a gente dispara o Chef nas máquinas a partir do Jenkins, né? Então, os jobs para disparar o Chef, eles são criados a partir da... Repete a pergunta. Profissional junto com o Docker, todas essas coisas, Ansible, Docker, o Chef, você consegue concatenar isso dentro do Jenkins, sei lá, provisionar uma máquina, usando algum script Docker da Amazon, alguma coisa do gênero. Ele está perguntando se eu conseguiria no Jenkins provisionar com Docker, com Ansible, né? Então, assim, eu nunca fui atrás se existe algum plugin, por exemplo, para Chef, não vou saber te dizer se tem para Docker e tudo mais, mas como eu disse lá no início o Bruno está falando aqui que tem para Docker, né? Mas como no início, independente de você encontrar um plugin, às vezes você encontra um plugin, mas ele não faz exatamente daquele jeito que você queria fazer, mas você tem ali o Shell e Groove que você pode, normalmente você vai usar Shell, nesse caso aí, né? E aí você faz o que você bem entender, né? O que muito também às vezes você faz por exemplo, a Amazon, por exemplo, é você usar CloudFormation e tudo mais, aí você pode integrar o Jenkins para disparar o CloudFormation, né? Particularmente, no caso aí do Chef, né, o que a gente faz é um script Shell, e aí eles comunicam via SSH com a máquina, eu só tenho que passar o IP lá e coisa que faz, e aí ele instala o Chef, instala as coisas e manda rodar o Chef. No caso, não tem template, você instala tudo na hora para poder rodar. Isso. Entendeu? Mas aí vai depender muito de como você trabalha e como você vai fazer. Mas o importante é ali, você consegue fazer um script Shell que você vai rodar a partir do Jenkins, entendeu? Que aí vai fazer o que você vai precisar fazer, que é ou disparar alguma coisa na Amazon para fazer aquilo, ou no seu provedor, ou então é muito fácil, né, você fazer um script shell que invoca SSH, sei lá, SSH, não sei o que, e se interage com a máquina, faz um script que faz isso e dispara ele a partir do Jenkins. Uma coisa que eu acho muito legal dessa abordagem é que, assim, você pensa em automatização de ambiente, geralmente você começa a ter um monte de script que está espalhado por aí e tudo mais, e fica aquela confusão, né? Com isso aqui, todos os seus scripts, eles estão num lugar, né? E eles são disparados, tem controle de versão disso, entendeu? Então, inclusive tem uma outra pergunta do Juliano Ponte. Terminou? Não, só deu para responder a pergunta. Tem uma pergunta do Juliano Pontes que diz: tem alguma dica sobre versionamento? Não sei se entendi exatamente. Talvez não tenha ficado claro que fica dentro do controle de versão. Então. No nosso caso aí a gente tem um repositório, né, onde a gente tem aquele script base, né, onde a gente põe todos os jobs que a gente tem, e aí tem os scripts de cada projeto. Isso tudo está no repositório Git. Então, quando o Felipe vai lá e faz uma alteração, ele vai commitar no repositório, o Jenkins vai perceber, né, que teve alteração e vai atualizar os jobs de acordo com... Uma coisa que acaba acontecendo é que você não pode mexer no Jenkins, né, diretamente. Você mexer no Jenkins, você vai perder na próxima vez que o script acabar rodando o job. Então, eu só faço alteração no Jenkins direto para fazer algum teste, assim, preciso rodar aqui rapidinho com alguma coisa diferente, olhar mas permanentemente não pode. O pessoal aprendeu rapidinho que não pode, né, porque eles começaram a perder qualquer alteração que alguém
que alguém fizesse, então hoje ninguém mais nem tenta alterar as coisas do Jenkins, já sabe que tem que ir lá no repositório. E uma coisa muito legal disso daí, também, é que você fica sabendo o que está acontecendo. Então é só você olhar o histórico do repositório lá do Jenkins Job Generator, você sabe que tal branch foi para homologação, você sabe que entrou um projeto novo na empresa, você está sabendo de tudo. A gente tem até um outro projeto aí, também, que é a parte de revisão de código que a gente faz. A gente tem um agregador que vai coletando os commits que tem em todos os nossos repositórios, né? E aí cria um feed, e a pessoa pode olhar esse feed. Ou o Facebook do Michael, né? Também é conhecido como Facebook do Michael, Mr. M. Então, nesse feed tem lá o acumulado. Você diz, eu quero seguir tais projetos. Então, tem todos os commits que você não acompanhou ainda, você pode ir lá abrir, olhar. Então, por exemplo, eu acompanho todos os commits que acontecem no Job Generator, então eu sei o que está acontecendo, né? Então, isso aí é muito legal, essa parte de você versionar o que está na sua infraestrutura, né? Então, isso é muito interessante. Acho que teve outra pergunta. Teve outra pergunta que diz o seguinte: Rui. É alguma coisa engraçada. Não. Trabalho com Oracle Service Bus e Beeple. Sabe dizer se o Jenkins consegue interagir com esses produtos para realizar deploy e ativá-los no WebLogic? Eu não conheço, eu imagino que o WebLogic com certeza. Tem plugin do Jenkins para o WebLogic. Deve ter plugin para o Jenkins. É que eu não conheço não tenho experiência em produtos, então nunca fui atrás de saber. Então, mas eu normalmente. O Bruno falou então que tem plugin para o WebLogic. Tá? Eu confesso que eu sou bem avesso a plugins do Jenkins, e eu fiquei mais avesso ainda depois que eu comecei a usar o Job Generator, porque eu faço tudo via Shell, exatamente do jeito que eu quero que a coisa seja feita. Então, por exemplo, tem plugin para fazer deploy no Tomcat, mas eu não uso. Eu fiz o meu script Shell do jeitinho que eu Tem mais uma perguntinha. Eu queria fazer. Então, essa é sempre uma saída, né? Só a mensagem. Tem mais duas perguntas do Alberto Trevazzani. Como você interage com a Amazon? Hoje a pergunta é do Alberto, né? Como é que interage com a Amazon? Né? Eu uso o Groovy para interagir com a Amazon. Por quê? Porque basicamente você tem um SDK da Amazon, né? Que é a API Java, e aí você consegue fazer o que você quiser lá em cima do SDK. E aí, usando o Groovy, aí eu tenho autocomplete e tudo mais. E eu normalmente faço o script localmente, faço, sei lá, o que eu quero fazer, vou desenvolvendo o meu script, tem todo autocomplete, porque consegue ver as classes Java e tudo mais. Quando estou com o negócio, funcionou do jeito que eu queria fazer, eu jogo lá dentro do script do Job DSL. Aí tem um recurso do Job DSL que você, por exemplo, você descreve o seu job e lá no meio vai ter lá o script que você vai executar. Você tanto pode colocar o script lá no meio, quanto você pode carregar ele de um outro arquivo. Então, de repente, dependendo da complexidade do script, se é uma coisa curta, eu coloco lá no meio do meu próprio job. Se for uma coisa mais complexa, eu crio um arquivo para aquele script, para aquela coisa que eu quero fazer. Né? E aí eu só, lá na descrição do job, eu só referencio o arquivo, né? E lá no Jenkins, se você entrar, vai estar todo o texto que tá. Isso é muito legal, porque, por exemplo, para eu conseguir fazer esse tipo de reutilização anteriormente no Jenkins, eu fazia num arquivo para daí todos os jobs referenciar aquele arquivo. Mas quando eu entrava no Jenkins e olhava o que aquele job fazia, aí só estava lá, ele roda esse arquivo, né? O que esse arquivo faz? Então eu tinha que ir lá, abrir o arquivo que estava lá no servidor do Jenkins para descobrir o que aquele job fazia. Aqui não, com o Job DSL, ele vai no fim gerar, e aí não tem problema de estar replicado, né? Porque é gerado, então pode estar tudo replicado, todos os jobs lá com o mesmo script, a mesma coisa. Na storage hoje é barato, né? O mesmo Alberto ainda perguntou, tem como parar / iniciar load balance? Então, é o mesmo, o Alberto perguntou se tem como parar, iniciar load balance, né? Se a API da Amazon tiver suporte a isso,
O que quer dizer? Tem, porque a Amazon ela sempre põe as coisas primeiro na API, para depois colocar no console ou tudo mais, né? Então vai ter, e aí você pode usar Groove, que é o meu caso, né? Tem muitos plugins para você fazer interações com a Amazon, mas como eu já disse, eu acabo sempre gostando de fazer a coisa do meu jeito. E aí, por último, o Márcio Dantas, que fez a pergunta da Oracle, respondeu: show! Se houver um jeito de integrar esses builds do USB config.jar de USB, é fantástico. Legal. O Marcos, né? Márcio. Márcio, né? Diz que ficou feliz aí de saber que tem o plugin da WebLogic. Acho que é isso daí, então. Aqui, acho que ninguém fez pergunta. Fez uma. Desculpa. Olha, agora a mensagem é: quem gostou, twitta. Então, eu não vou twittar porque eu não uso Twitter, mas quem twita aí, tweet aí sobre. Mas avisa aí pessoal que foi gravado e que a gente vai publicar. Então, o Bruno tá pedindo para avisar aí que foi gravada a palestra. Infelizmente não deu para gravar a palestra do Emanuel, né? Tem uns problemas técnicos aí, mas essa palestra foi gravada, vai estar disponível aí, depois vai pelo Twitter, pelo e-mail, etc. Tá legal, muito obrigado aí, gente, pela atenção. Ainda não, só um minutinho. Sabe porque eu esqueci de ver se no Hangout tinha perguntas. Voltamos ao ar para ver se tem perguntas no Hangout. Ah, não tem, só tem um comentário do Magno Costa. Boa noite, muito boa palestra. O Magno Costa elogiou aí a palestra no Hangout. Legal, valeu, Magno.